Olá pessoal, Paulo Costa aqui do canal Carro e Técnica Treinamentos Automotivos. Então nós estamos aqui para hoje falar sobre um vídeo e tentar esclarecer o funcionamento do sistema de arrefecimento da melhor forma e também fazer com que as pessoas que deixaram comentários no nosso vídeo, né, um dos vídeos do nosso canal que tem mais comentários e também visualizações, é um vídeo sobre o sistema de arrefecimento, funcionamento do sistema de arrefecimento e também um problema que eu resolvi, um problema relativamente simples, que nós resolvemos e decidimos colocar o vídeo no nosso canal. Então tem muitas perguntas, principalmente de pessoas leigas, né? Mas faço um esclarecimento, estou falando leigo, mas não no sentido pejorativo, né? Proprietários de veículos ou então proprietários querendo resolver o problema ou então ter uma noção do que está acontecendo. E muitas vezes, né, é descrito uma determinada condição que está apresentando o problema e perguntando o que eu acho, né, o que pode ser o problema, né? Alguns botam informações mais detalhadas, outros muito superficiais e querem uma solução, né? Isso se dá porque as pessoas ainda acham que os sistemas veiculares eles são muito simples, né? Então, muitas vezes a pessoa tem um veículo moderno, porque por mais simples e popular, entre aspas, que seja o veículo, o sistema ele tem uma certa complexidade. Então, às vezes as pessoas estão com a cabeça nos veículos dos anos 80, né? E acham que um determinado problema normalmente só vai ter uma causa. Então, nós sabemos que um problema ele pode ter até 10 causas diferentes. Então, eu vou fazer aqui vou fazer uma demonstração, né, do diagrama elétrico do sistema de arrefecimento para que a gente possa esclarecer isso, né? Então, o pessoal às vezes quer que eu entre em contato, né, deixe o WhatsApp, deixe o Telegram, deixe o telefone, né? Eu quero esclarecer aqui que isso eu não faço. Tá certo? Nosso canal, o objetivo aqui é um canal para divulgar o nosso trabalho. Nós somos da área automotiva já há 26 anos, vamos fazer 27 anos. Como instrutor, eu dou aula desde 2001, então eu tenho um trabalho tanto presencial quanto online, então o objetivo aqui é para pessoas que queiram fazer os treinamentos ou que já estão na área. Então, de repente, auxiliar, ajudar algum colega da área que esteja com algum problema, algum defeito, né, em sua oficina e pode ser que encontre aqui uma dica, um norte, né? Mas não para leigos, né? Nós sabemos que nós somos partidários de que a nossa profissão é uma profissão que deve ser executada, os trabalhos devem ser executados por técnicos, né? Ou mecânicos ou eletricistas, né? Seja que nome seja dado, mas seja executado por técnicos. Você que é um leigo, você pode ter um prejuízo material, tá certo? Ou então você pode ter até mesmo um prejuízo à sua saúde, se você executar um serviço de maneira errada, tá certo? Então nós não passamos informações, tá certo? O nosso objetivo não é esse, nós não passamos informações para o público leigo, até mesmo para preservar as pessoas. Quem quer continuar tentando por tentativa e erro, então que logicamente esteja à vontade, tá? Já que o objeto, o veículo é seu e você pode, né, fazer logicamente com ele o que quiser. Então, correr o risco que quiser, mas não sob o nosso respaldo. Beleza? Então, mas vamos aqui à explanação aqui de como os componentes de um sistema simples. Eu peguei um dos sistemas mais simples para que você possa ter uma ideia de que para nós não é tão simples assim, né? Claro, tem defeitos que a gente já, pela característica, até pelo veículo, a gente até já pode ter um norte do que seja, né? Mas sempre a gente precisa confirmar fazendo um diagnóstico, né? Então, uma coisa não é feita de forma aleatória, né? E nem sempre é tão simples assim como eu já disse. Então, vamos aqui ao diagrama elétrico, para a gente ver como é, para a gente poder esclarecer, clarear um pouco mais de como é que é o funcionamento do sistema de arrefecimento. Então aqui nós temos
o sistema de arrefecimento de um Ford Fiesta 1.0, ok? Então veja bem, aqui nós temos o eletroventilador do radiador, nós temos o relé de velocidade alta, o relé de velocidade baixa, tá certo? Aqui nós temos um resistor, tá certo? Para velocidade baixa. Então ele vai reduzir a tensão e a corrente, consequentemente nós vamos ter uma diminuição na rotação do eletroventilador. Então é assim que se dá a velocidade baixa. Então o que ocorre? Para o controle desse eletroventilador, né, nós temos todo componente eletroeletrônico, nós temos que ter um positivo e um negativo, nós temos que ter alimentação elétrica nele. Então, a partir do momento que você me diz que o seu eletroventilador não funciona, o que pode ser? Né? Ou então não funciona, seja de uma forma constante, tá certo? Contínua, né? Não está funcionando de forma nenhuma ou de forma intermitente. Então nós temos aqui o eletroventilador não funciona. Por onde é que a gente começa o diagnóstico? A gente começa pela tomada do eletroventilador. Então, está chegando alimentação no eletroventilador? Não está. Então, mas o problema é onde? É no negativo ou no positivo? O eletroventilador está ok, né? Está funcionando o eletroventilador, certo? Então, esses são problemas mais simples, né? Se eu tenho um problema nesse caso aqui no aterramento ou no eletroventilador, é um problema mais simples. Mas a partir do momento que não vem o controle positivo do eletroventilador, o que pode ser? Pode ser esse resistor, pode ser o relé, ok? Pode ser a linha de alimentação do que a gente chama de 87 do relé, que vem daqui, ó, desse fusível, tá certo? Vem direto da bateria. Então tudo isso aqui tem uma codificação técnica, tá certo? Então aqui esse número está me dizendo que a alimentação vem direto da bateria, passa por um fusível, do fusível ele vai para um dos bornes do relé. Então isso pode ser uma causa de não estar funcionando o eletroventilador, né? Bom, o relé pode estar com problema, sim, então existe um teste específico para o relé, tá certo? E o fio entre o relé e o resistor, caso não esteja chegando alimentação aqui no resistor, é isso? Então, em primeiro lugar que eu citei aqui o eletroventilador, o aterramento, a alimentação positiva, né? Isso para a primeira velocidade apenas. Então, vou lá para o resistor está ok? Não está? Pode ser que o problema seja o resistor e mais a alimentação positiva? Sim, então existe um teste específico para isso, né? Então, vamos supor que não esteja chegando a alimentação do relé para o resistor. Pode ser o quê? Pode ser o relé, pode ser esse fio, não é isso? Entre o relé e o resistor. E aqui eu citei já a alimentação 30, né? Que é no 87 do relé. Então eu tenho que examinar toda essa linha caso não seja a alimentação 30. Mas a alimentação 30 está chegando. E o que pode ser? Pode ser a alimentação positiva, né? Então quando nós vamos testar, no caso do relé apenas, nós vamos testar a alimentação que chega na linha 30, nós vamos ter que testar a alimentação positiva, tá certo? Na bobina do relé, que é o que faz com que o relé entre em funcionamento. Nesse caso aqui também é uma alimentação 30, que passa por dois fusíveis, né? Eu tenho um max fusível aqui, depois eu tenho um fusível de 10 amperes e depois, né, fora o chicote elétrico que nós sempre levamos em consideração para poder chegar a essa alimentação positiva. Bom, mas eu tenho a alimentação positiva aqui e o controle aqui, tá certo? O controle vem da unidade de comando do motor, certo? Então, e quando é que esse controle vem? Aí existe uma estratégia de funcionamento que é baseado na informação do sensor de temperatura da água. Então eu preciso saber se o sensor de temperatura da água está funcionando corretamente, né? Então, e o sensor de temperatura da água ele fica onde? Fica no sistema de arrefecimento, ok? E o sistema de arrefecimento, será que está funcionando ok? A parte hidráulica. Então também tenho que levar em consideração isso. A partir do momento que eu defino que a parte hidráulica está ok, aí eu tenho ainda a estratégia de funcionamento, ou seja, a parte de software da central está funcionando corretamente. Ok? Tenho também as alimentações elétricas da unidade de comando, desse módulo, né? Módulo central, unidade de comando, tudo são nomes que nós damos para o mesmo componente, que é o cérebro do sistema. Então as alimentações elétricas estão funcionando bem, tenho que checar isso também, né?
a parte do software, se o programa está funcionando corretamente, né? E para isso eu tenho que utilizar o scanner para fazer essa análise de comando de atuadores, leitura dos parâmetros, não é isso? Então tudo isso eu tenho que levar em consideração na hora do diagnóstico. Parte elétrica, parte hidráulica, o gerenciamento do sistema, ok? Então isso eu estou falando só para um defeito. Qual é o defeito? O eletroventilador não funciona. Tá certo? Agora outra pergunta. O eletroventilador está funcionando constantemente. O que pode ser? Né? Então, o que pode ser nesse caso? Pode ser um relé colado, né? Esse interruptor do relé, ele pode estar constantemente ligado, ele arma e não desarma mais. Pode ser que seja o controle, a unidade de comando, ela pode estar dando o controle, enviando o controle para o relé e mantendo o relé armado. Agora, por que isso? Por que ela está fazendo isso? Ela pode estar fazendo isso por causa de um problema ligado, por exemplo, ao sistema, à parte hidráulica. Né? Pode estar fazendo isso por causa de um problema ligado ao sensor de temperatura. Ela pode estar fazendo isso por causa de um defeito nela própria, defeito de software. Tá certo? Ela pode estar fazendo isso porque está recebendo uma informação do sensor de pressão do ar-condicionado, informando que a pressão do ar-condicionado está acima do normal. Então ela aciona a primeira velocidade constantemente, e dependendo da situação, ela aciona a segunda velocidade também, que aí já vai envolver um outro circuito e vai envolver mais um relé que exige os mesmos cuidados que eu tenho que ter na hora que eu vou checar esse relé aqui, alimentação da bobina, controle da bobina, né? Funcionamento do próprio relé, alimentação do interruptor do relé, né? Que é o 87, e a saída, né? Então tudo isso tem que ser checado na hora que eu tenho também a segunda velocidade envolvida, certo? Então veja que não é só o sistema de arrefecimento, mas o sistema de ar-condicionado também influencia no comportamento da unidade de comando, certo? E para finalizar, existem as estratégias de funcionamento de cada sistemista. Então o sistemista ele tem determinadas estratégias que isso dão personalidade aos sistemas. Então não necessariamente o que acontece no Vectra vai acontecer no Celta. O que acontece no Celta vai acontecer no Fiat Mobi. O que acontece no Mobi vai acontecer com o HB20. Então, para quem é técnico, quem é um mecânico experiente, um técnico, ele vai ter que usar, além de todo esse conhecimento, ele vai ter que utilizar também da experiência, que anda junto com o conhecimento técnico, né? Então, é experiência de trabalho, certo? E conhecimento técnico. Então, não dá para a gente passar para um leigo a informação do que pode ser, né? Assim, ser assertivo no que eu estou querendo dizer isso. Eu posso dizer a você, o ventilador está ligado direto, pode ser a central, pode ser o relé, pode ser o sistema hidráulico, você vai saber examinar isso, certo? Então, o correto é buscar um profissional, tá certo? Por indicação, normalmente, a gente faz isso com os médicos, por que não com o mecânico? Então, nem todo médico tem a capacitação suficiente para se resolver um problema. Nem todo advogado também, nem todo pedreiro também. Então, isso vale para os mecânicos. Não é porque é mecânico, ou então eletricista, ou um profissional da área automotiva, que ele está capacitado para resolver todos os problemas, principalmente nos veículos modernos. É bom estar atento a isso. Quando eu falo isso, eu não estou queimando a imagem da minha profissão, né, da minha área. Muito pelo contrário, eu estou preservando aqueles profissionais, ok, que são de fato capacitados, né? Então, os profissionais que são de fato capacitados não vão ficar irritados ou vão ficar incomodados com esse vídeo. Aqueles que não são, sim, vão ficar, tá certo? Ou aqueles curiosos, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha aberto a cabeça, tá certo? E dado uma noção, ok? Para que você tenha a consciência de que não é tão fácil assim. Então, nem sempre é simples, né? Nós trabalhamos com sistemas muito complexos hoje em dia e muitas vezes não é essa visão, né? Normalmente, né? Na verdade, não é essa visão que o profissional, que o proprietário do veículo tem
com relação ao mecânico, né? Ele continua pensando muitas vezes com os veículos dos anos 80, onde a gente tinha poucos sistemas, né? Sistemas muito simples, né? Onde eles não estavam interligados, né? Na realidade de hoje nós temos a rede de comunicação, então o que acontece em um sistema reflete no outro. Nós temos as estratégias de funcionamento, então muitas vezes um determinado sintoma não tem nada a ver com aquele sistema, né? Então, recentemente nós pegamos um veículo da linha Peugeot, onde ele estava com a ventoinha acionada constantemente, na segunda velocidade. Não tinha nada a ver com o sistema de arrefecimento, era uma estratégia de funcionamento do sistema para um defeito que não tinha nenhuma relação com o sistema de arrefecimento. E nesse veículo foi substituído peças desnecessariamente e uma perda de tempo enorme, prejuízo para o profissional e ainda mais prejuízo para o cliente. Então, tudo isso o profissional tem que estar atento. Na hora do diagnóstico, eu preciso ter o conhecimento técnico e a experiência também, tá certo? Então, eu tenho que ter um histórico do veículo, como aconteceu o problema, em que condições que ele aconteceu. Tenho que entrar com o scanner, certo? E o scanner profissional, não um scanner de bolso, como esses scanners que são de aplicativos de celular. A gente não trabalha com isso, tá certo? E não tem recurso suficiente para nós trabalharmos. Então, a partir dessa informação, a partir da leitura dos parâmetros, eu vou entrar na memória de avarias, ver se tem algum DTC, que são os códigos de falhas. Vou ter que interpretar aquele código, a partir daí fazer um teste no componente ou no sistema. Aí nós temos o sistema como o de arrefecimento, como eu já citei, nós temos a parte elétrica e nós temos a parte hidráulica. E muitas vezes nós temos a influência de uma na outra, né? Na verdade, essa influência ela é constante, mas com relação a defeitos. Então, eu posso ter um eletroventilador sem funcionar e o problema está no software ou está até no circuito hidráulico do sistema. Eu posso ter também uma ventoinha funcionando constantemente e a mesma coisa. Então, eu tenho que fazer um passo a passo para poder chegar a esse diagnóstico. Não é simplesmente entrar no YouTube, como muitos fazem, ver o relato de um defeito e você vai executar no seu carro, que, por exemplo, pode ser um Mobi ou pode ser um HB20, e o defeito do camarada, um defeito lá no Jetta. Então, o sistema ele tem personalidade. Então, uma coisa que acontece em um, não necessariamente vai acontecer no outro. Ok? Então, nosso objetivo aqui com esse vídeo é fazer com que o leigo, o proprietário do veículo, né, você que deixa a mensagem lá, ansioso para querer resolver o problema, tenha uma noção, né, verdadeira como é que acontece na oficina, né, na reparação automotiva. Então, quem faz esse diagnóstico a gente chama também de orelhada, então você passa uma informação, o cara, é isso, é aquilo, né? Então é um chute, pode acertar e pode errar, né? Não é um diagnóstico, isso aí é uma dedução, não que não aconteça de alguns modelos terem defeitos específicos, isso acontece, mas eu não posso tirar isso como uma regra, né? Eu não posso nivelar por baixo, a coisa é mais complexa do que do que vocês, né, do que as pessoas que estão de fora acham, né? Então hoje o diagnóstico ele tem um tempo para acontecer, sempre teve, mas com a complexidade dos veículos hoje exige mais do profissional conhecimento técnico, experiência e tempo para trabalhar, porque aqueles defeitos, digamos, corriqueiros, né, então você resolve de forma fácil, né? Boa parte das pessoas, aí sim, até às vezes o próprio cliente resolve, até o próprio proprietário resolve. Mas problemas mais complexos exigem conhecimento e maturidade profissional, ok? Então, nós somos partidários de que os serviços automotivos devem ser realizados por profissionais da área automotiva. Por isso que eu sempre coloco lá nas respostas, procure um profissional capacitado. Se você está tendo dificuldade para achar um profissional capacitado, então executar o serviço, tá certo? Não é o melhor meio. O melhor meio é continuar procurando. Se você tem uma doença grave, você não vai ao balconista da farmácia. Você pode acontecer três coisas. Você pode até resolver o problema na base do chute. Ou então você pode
ter seu problema mascarado, ou você pode ter um problema muito maior. Então, na área automotiva, a gente pode fazer esse paralelo. Eu posso resolver o problema, aí foi um acaso, né? Na grande maioria das vezes, eu posso ter o problema mascarado e ele vai apresentar com mais gravidade mais na frente, ou eu posso ter o meu problema piorado já de imediato. Ok, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro. O termo leigo aqui não é de forma pejorativa, porque apenas são pessoas que não têm o conhecimento da nossa área, da área técnica automotiva, para que a gente possa diferenciar, ok? O profissional, né, aquele que está capacitado e está apto a resolver o problema, tem o conhecimento, tem o ferramental, tá certo? Tem os equipamentos necessários para lidar principalmente com os carros modernos, e aquele que é o proprietário, aquele que é que não tem o conhecimento da área, que se for tentar resolver o problema pode ter um prejuízo financeiro, né, que a gente vê acontecer muito. Nós que somos da área, estamos no dia a dia, nós vemos isso constantemente, ok? Prejuízos financeiros ou até mesmo problemas de saúde causados por execução errada de serviço. Ok? Então, um forte abraço, sucesso e até a próxima.